Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Oi, meu nome é Mariana, tenho 32 anos e nos últimos meses me senti como se estivesse vivendo atrás de uma parede de vidro. Depois de um término doloroso, eu me afastei de tudo e de todos, acreditando que ninguém poderia me entender de verdade. Cada sorriso parecia falso, cada gesto suspeito. Eu estava cansada de me machucar. Então escolhi a solidão como minha aliada. Mas a vida tem um jeito curioso de nos surpreender. Há algumas semanas, um novo vizinho se mudou para o apartamento ao lado do meu, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, e eu não pude evitar a curiosidade. Ele se chama Carlos, tem 40 anos, um jeito simples, mas de uma gentileza que quase me irritava por parecer tão genuína. Nosso primeiro encontro foi totalmente casual. Ele estava carregando uma caixa enorme e, ao perceber que eu observava, sorriu e disse: "Oi, parece que precisamos de mãos extras. Quer tomar um café comigo?" Minha primeira reação foi recusar educadamente, mas algo em seu tom me fez hesitar. Aceitei, e foi aí que percebi o quanto eu estava enferrujada nas interações sociais. Sentar ao lado de alguém e simplesmente conversar parecia estranho, mas não desconfortável. Enquanto tomávamos café, um pequeno desastre aconteceu. Ele tropeçou e quase derrubou a xícara. Eu o ajudei a segurar, e ambos começamos a rir. Foi um riso leve, verdadeiro, e eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que poderia relaxar um pouco. Um detalhe simples, mas significativo. Algo dentro de mim começava a se soltar. Nos dias seguintes, continuei observando Carlos discretamente. Ele parecia não perceber o efeito que tinha sobre mim, sempre oferecendo ajuda, carregando caixas, consertando pequenas coisas, sem esperar nada em troca. E, curiosamente, eu me pegava sorrindo sozinha, lembrando de seus gestos simples e de como ele parecia genuinamente feliz em ajudar. Eu ainda não sabia, mas aquele café e aquele sorriso tinham começado a quebrar a barreira que eu erguera em torno do meu coração. E, sem perceber, a vida começava a me convidar a participar novamente, mesmo que eu não estivesse pronta para admitir. Os dias seguintes foram curiosos. Eu ainda mantinha minha rotina de sempre, mas algo havia mudado. Cada vez que eu ouvia passos no corredor, meu coração batia um pouco mais rápido, e, claro, não era por ansiedade ou medo, mas por uma sensação estranha, mas boa, que não sentia há anos. Carlos continuava aparecendo de maneira casual. Um dia, ele chegou com uma caixa de ferramentas na mão. "Mariana, você precisa de ajuda para montar aquela estante nova?" Perguntou com aquele sorriso tranquilo que, sinceramente, começava a me desarmar. Eu hesitei. Sempre fui independente, e pedir ajuda era como admitir fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no jeito dele que me fazia sentir que aceitar não seria um erro. "Tá bom, mas só porque você insiste", disse, tentando soar firme, mas falhando miseravelmente. Enquanto ele trabalhava, percebi detalhes que me passaram despercebidos antes. A forma como ele segurava o martelo de 55 centímetros, com cuidado, como se cada movimento tivesse sido calculado. A paciência com que apertava cada parafuso, até os leves comentários sobre coisas triviais, como o tempo ou os vizinhos barulhentos. Parecia simples, mas para mim era fascinante. Eu ri quando ele tentou erguer uma prateleira pesada demais sozinho e quase caiu para trás. Ele riu também, um riso genuíno, sem vergonha. Aquele momento, apesar de banal, me fez perceber algo. O mundo ainda podia ser leve. Ainda podia ser divertido. Ainda podia ser confiável. Nos dias seguintes, os pequenos gestos continuaram. Ele trouxe um bolo que tinha feito em casa e disse que era a receita da mãe, um daqueles momentos simples que aquecem o coração. Cada encontro, cada gesto, cada sorriso começava a derreter o gelo que eu construíra ao redor de mim por tanto tempo. Não demorou para que eu percebesse algo mais profundo. Não se tratava apenas da ajuda prática, mas de como ele fazia tudo com paciência e autenticidade. Carlos não tentava me impressionar, não forçava a proximidade,
Apenas existia, e isso era suficiente. Um dia, enquanto ajudávamos a reorganizar minha cozinha, ele me olhou de repente e disse: Sabe, Mariana, é estranho como alguém pode mudar tanta coisa só estando por perto. Eu fiquei sem palavras. Não sabia se era a coragem dele, a sinceridade ou a surpresa de me sentir tocada por simples palavras. Mas, naquele momento, algo dentro de mim começou a se abrir. Talvez, apenas talvez, eu estivesse pronta para confiar de novo, mesmo que pouco a pouco. No final do dia, depois que ele foi embora, eu fiquei olhando para a cozinha organizada, sentindo algo que não sentia há muito tempo: gratidão, conforto e uma ponta de esperança. O mundo parecia menos pesado, e tudo por causa de um vizinho que não fazia nada extraordinário, apenas existia com bondade. E, mesmo sem perceber, eu sabia que aquela mudança não pararia por aqui. Algo maior estava prestes a acontecer. Algo que poderia mexer ainda mais com meu coração. Mini descrição. Pequenos gestos de Carlos começam a quebrar barreiras emocionais de Mariana, trazendo confiança e despertando esperança em seu coração. Não sei exatamente quando aconteceu, mas percebi que esperar pelos encontros com Carlos havia se tornado um dos momentos mais esperados do meu dia. Não que eu quisesse admitir isso para mim mesma, ainda mantinha aquela postura cautelosa, tentando não me envolver demais. Mas era impossível ignorar a sensação boa que surgia sempre que eu ouvia sua voz ou via seu sorriso. Um sábado ensolarado, ele bateu na minha porta segurando uma sacola cheia de ingredientes. Que tal cozinharmos juntos hoje? Prometo que não vou queimar nada, disse, piscando com aquele jeito meio desajeitado que eu já começava a achar irresistível. Ri da sua tentativa de parecer confiante. Aceitei, mesmo sem saber se estava preparada para momentos tão próximos. Mas, assim que começamos, percebi algo maravilhoso. Cada gesto dele transmitia cuidado. Desde lavar as mãos antes de começar, até se preocupar com o tempero correto, tudo parecia mostrar atenção genuína. Durante o preparo, um pequeno desastre aconteceu. Ele confundiu o açúcar com o sal. A primeira garfada foi um choque, e não pude evitar. Explode em risadas. Carlos, vermelho de vergonha, tentou se defender, mas acabou rindo junto comigo. Aquele riso, leve e verdadeiro, parecia dissolver qualquer barreira que ainda restava entre nós. Enquanto organizávamos a cozinha depois do desastre, conversamos sobre nossas vidas, mas não de forma pesada ou dramática. Falei, sem me proteger totalmente, sobre meu passado, sobre o término que me deixou tão fechada. Ele ouviu, atento, sem pressa, sem julgamentos, apenas presente. Cada palavra que eu dizia parecia mais fácil de sair do que nos dias anteriores. E, de alguma forma, isso me trouxe alívio. Depois do almoço, decidimos caminhar pelo bairro de Pinheiros. As ruas estavam cheias de pequenas lojinhas e cafés, e cada detalhe parecia ganhar vida com sua companhia. Em certo momento, ele parou, apontou para uma padaria antiga e disse: Sabe, Mariana, há coisas que só parecem importantes quando temos alguém para compartilhar. Olhei para ele, surpresa com a profundidade da frase. Por um instante, quase esqueci meus medos e apenas observei seu sorriso sincero. Algo dentro de mim dizia que estava tudo bem, que eu poderia confiar, que poderia rir, e que talvez, finalmente, meu coração pudesse sentir algo bom de novo. Quando voltamos para casa, sentamos na varanda e observamos o pôr do sol. Eu percebi que cada pequeno gesto dele, cada cuidado, cada sorriso desajeitado, estava me mudando. Não de forma brusca, mas lenta e segura, como água escorrendo sobre pedras antigas, moldando suavemente tudo ao seu redor. E, naquele momento, enquanto o céu tingia-se de laranja e rosa, senti que algo maior estava por vir. Não sabia o que, mas sabia que minha vida não seria mais a mesma. Carlos havia começado a alterar cada pedaço de meu mundo, e eu, sem perceber, deixei que ele entrasse. Eu sempre achei que sabia exatamente quem eu era e como deveria me proteger.
Mas, à medida que os dias passavam, percebia que Carlos estava conseguindo algo que ninguém mais conseguirá: me fazer sentir segura e, ao mesmo tempo, vulnerável. Essa sensação me confundia. Eu queria me entregar, mas o medo de me machucar novamente me segurava. Um dia, ele apareceu com um convite inesperado. Mariana, que tal irmos à feira de Itaim Bibi amanhã? É só para dar uma volta, ver algumas coisas. Prometo que não vai ser cansativo. Eu hesitei. Andar pelo meio da multidão, ter contato com tantas pessoas e expor um pouco de mim parecia assustador. Mas algo em seu olhar me fez dizer: tudo bem, eu vou. A feira estava cheia de cores, aromas e sons. E, mesmo assim, com tanta gente ao redor, eu me senti protegida. Carlos caminhava ao meu lado, falando sobre frutas, lembrando histórias engraçadas da infância e tentando me fazer rir a cada passo. Eu me vi rindo sem esforço, e pela primeira vez em meses, senti que o mundo poderia ser leve. Mas nem tudo era perfeito. Durante um momento de silêncio, percebi que meu coração acelerava, não só pela alegria, mas também pelo medo. Medo de me apegar demais. Medo de que, de repente, tudo pudesse desmoronar. Mariana, você está bem? Ele perguntou, percebendo minha hesitação. Sorri, tentando disfarçar. Estou, só pensando em algumas coisas. Ele não pressionou. Apenas segurou minha mão por alguns segundos, de forma suave, e continuamos caminhando. Esse gesto simples me fez perceber que confiança não precisava ser gritada ou mostrada de forma dramática. Ela podia existir em momentos silenciosos, compartilhados. Mais tarde, enquanto tomávamos suco de laranja na beira de uma pequena praça, eu olhei para Carlos e pensei: será que estou pronta para realmente me abrir? Será que posso confiar nele sem medo? Cada gesto dele parecia dizer que sim, mas minha mente insistia em levantar barreiras. Quando voltamos para casa, senti uma mistura de emoções: felicidade por ter compartilhado momentos simples e tristeza por ainda sentir receio de me entregar completamente. Senti que estava em uma encruzilhada: continuar me protegendo ou finalmente deixar que alguém entrasse no meu mundo. Naquela noite, olhando para o céu iluminado pelas luzes da cidade, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais a mesma Mariana que se fechou depois do término doloroso. Mas ainda havia um desafio a enfrentar: aceitar que o coração podia sentir novamente, mesmo sabendo que existia o risco de se machucar. E então, um pensamento inesperado me atingiu: e se Carlos não fosse apenas um vizinho gentil, mas alguém que mudaria minha vida para sempre? Essa ideia me deixou ao mesmo tempo ansiosa e curiosa, sem saber o que esperar. O tempo parecia ter desacelerado. Cada momento com Carlos agora era intenso, carregado de pequenas tensões e surpresas. Eu já não podia mais negar que meu coração reagia à sua presença de maneira que não sentia há anos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dúvida persistente: será que eu estava realmente pronta para confiar em alguém novamente? Naquela manhã, ele apareceu com uma caixa pequena, envolta em papel colorido. Mariana, é só uma coisa simples, para agradecer por me deixar entrar no seu mundo, disse, com um sorriso tímido. Abri a caixa e encontrei um pequeno caderno, com a capa decorada de forma artesanal. Cada página continha mensagens, desenhos e pequenas anotações sobre os momentos que passamos juntos. Meus olhos se encheram de lágrimas ao perceber o cuidado que ele teve em registrar detalhes que eu mesma quase esquecia. Carlos, isso é incrível, murmurei, emocionada. Ele segurou minhas mãos com firmeza, mas de forma delicada, olhando nos meus olhos. Mariana, eu sei que você sofreu muito, e não quero apressar nada. Só quero que saiba que estou aqui, de verdade. Não consegui resistir. Pela primeira vez, deixei que meu coração falasse mais alto que meus medos. Aproximei-me e abracei-o, sentindo que toda a tensão que carregava há meses começava a se dissipar. Ele me abraçou de volta, com a mesma sinceridade que mostrava em cada gesto. Mas,
Como em toda história, nem tudo poderia ser totalmente tranquilo. Enquanto caminhávamos pelo Jardim Botânico de São Paulo à tarde, Carlos me contou sobre uma situação inesperada em sua vida. Ele receberá uma proposta de trabalho em outra cidade, uma oportunidade que poderia mudar sua carreira, mas que significava ficar distante de mim por algum tempo. Meu coração disparou. O medo de perder alguém que agora significava tanto para mim veio com força total. Mas, você vai embora? Perguntei, tentando controlar a ansiedade. Não sei ainda. Quero que saiba que pensei em você antes de tomar qualquer decisão. Mas talvez seja importante para mim, respondeu, com tristeza nos olhos. Fiquei em silêncio, sentindo um turbilhão de emoções. O que fazer? Seguir o coração ou manter a segurança que havia construído? Eu sabia que esse era o momento de arriscar. Segurando sua mão com força, disse: Carlos, não importa onde você vá. Quero que você siga seus sonhos. Mas, se houver um lugar que você possa sempre voltar, esse lugar é aqui comigo. Ele me olhou surpreso, mas com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. A tensão se dissipou, substituída por uma sensação de esperança e coragem. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia espaço para felicidade real, mesmo com os riscos. Quando o sol começou a se pôr, nossas mãos ainda entrelaçadas, percebi que algo maior estava acontecendo. Minha vida havia mudado de forma irrevogável. Carlos não era apenas um vizinho gentil. Ele havia me mostrado que confiança, paciência e gestos simples podiam transformar o coração mais fechado. E, enquanto caminhávamos juntos pela trilha do jardim, eu sabia que esta era apenas a primeira de muitas histórias que viveríamos. Mas algo me fez olhar para ele com uma ponta de curiosidade e preocupação. O trabalho que poderia levá-lo embora. Será que nosso começo seria forte o suficiente para resistir à distância? O futuro parecia incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para enfrentar o que viesse, com o coração aberto e a esperança intacta. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.